Vamos ao debate, então, aqui comigo, o time oficial, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos os dois. Eu vou começar pelo Zé hoje. O mundo todo, em especial os Estados Unidos, fala muito sobre a falta de democracia no governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Essa declaração do Trump poderia revelar que, na verdade, o único interesse dos Estados Unidos na Venezuela nada tem a ver com democracia e sim um interesse econômico? Bem, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Eu não tenho a menor dúvida que a declaração de Trump desmascara duas vertentes da análise que nós temos que fazer em relação à postura dos Estados Unidos da América e a Venezuela. Análise que muitas vezes alguns se inflamam, tomando uma visão até com uma certa dimensão que foge da realidade. Os Estados Unidos sempre apoiou ditaduras que lhe agradavam e rejeitou ditaduras que não lhe agradam. Estatísticas, por exemplo, mostram, e a estatística não é minha, da Freedom House, que tem sede em Nova York, que os Estados Unidos da América apoia e fornece armas para 82% das ditaduras no mundo. Então, quando se vê, de repente, uma pregação contra a ditadura venezuelana, há que se perguntar, por que apoiam umas e atacam outras? Na verdade, é um interesse geopolítico e Donald Trump desmascara isso na sua fala. Não há outra razão para as sanções que se impõem à Venezuela? E por que não se impõem sanções, então, a outros países do mundo que têm a mesma definição, a mesma característica? Em segundo lugar, mostra também a declaração de Trump o extremismo da direita que Trump representa. Ou seja, vamos tomar a Venezuela. Veja que interessante, eu sou contra uma ditadura e digo, vou tomar este país para ficar com o seu petróleo. Isso mostra exatamente que não está em discussão, nesta situação das relações com a Venezuela, a afirmação de uma democracia. O que se quer, o que incomoda é o petróleo venezuelano. Os Estados Unidos não quer esse petróleo nas mãos de alguém que não seja aliado. Eu, pessoalmente, discordo de muitas das coisas que existem na Venezuela. Agora, acredito que a oposição lá é instrumentalizada claramente por esses interesses. Então, eu acabo tendo um recrudescimento de situações absolutamente indesejável. Melhor seria que a Venezuela pudesse cuidar dos seus problemas e aí talvez pudesse ter uma democracia estável, mas não. Os interesses estrangeiros querem dominar a situação e tomar a Venezuela. Eu acho que isso não é propriamente uma defesa de democracia, mas é a afirmação de interesses geopolíticos de natureza econômica. Muito bem, mesma pergunta para o Caio. Boa tarde, bem-vindo, Caio. Essa declaração de Trump poderia revelar que, na verdade, o único interesse dos Estados Unidos na Venezuela nada tem a ver com democracia e sim com interesse econômico? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Eduardo. Bom, eu acredito que não, e por um motivo muito simples. O Donald Trump não fala pelos Estados Unidos da América. Ele é um ex-presidente, ele fala por ele e somente por ele. E ainda que o Trump fosse aí, de fato, presidente, a prerrogativa de declaração de guerra, de invadir o país, de tomar esse tipo de medida drástica é do Congresso americano e isso por determinação da Constituição americana. Além disso, quando a gente vai analisar a realidade atual da política externa americana, a gente tem uma grande flexibilização às restrições à comercialização do petróleo venezuelano. Isso se dá com empresas americanas e também com empresas europeias. Ou seja, essa declaração do Trump, ela não encontra nenhum eco na realidade e no momento que nós estamos vivendo. O Trump é simplesmente um ex-presidente lutando pela sua sobrevivência política, sobrevivência jurídica até. A gente sabe que ele está implicado aí em uma série de acusações por crimes federais sobre manipulação de documentos sigilosos. Então, ele simplesmente faz uso de uma retórica muito inflamada para engajar uma base eleitoral que é receptiva a esse tipo de bravata, né? Vamos chamar as coisas aqui pelo que elas são. E o discurso do Trump, agora numa nota lateral, o Zé Eduardo sabe bem disso, ele sempre foi marcado por esse estilo de oratória, né? Até uma oratória bastante agressiva. Ele falava, a gente vai lembrar aqui do Drain the Swamp, que é drenar o pântano, né, em referência àquele establishment de Washington, né? Então, os burocratas, os lobistas e os políticos, né, que não atuam necessariamente de acordo com o interesse público. A campanha dele, principalmente em 2018, era muito forte no Lock Her Up, né? Prendam ela, em referência a ex-secretário de Estado americano, a Hillary Clinton. Tinha também o Build a Wall, que era o Construa um Muro, fazendo referência à fronteira, né, entre México e Estados Unidos, que é
um corredor aí crítico, né, de entrada de imigrantes ilegais, também de entorpecentes. E agora falando mais especialmente sobre a parte beligerante, quando ele se referia à Coreia do Norte, todo aquele assédio, né, nuclear que a ditadura comunista fazia, principalmente com a Coreia do Sul, com o Japão, com as democracias asiáticas, ele falava sobre bring fire and fury, né? Então trazer a ira e o fogo. Essa sempre foi a retórica do Trump e uma retórica que, via de regra, não se confirmava. Então, eu acho que esses slogans simplistas, eles têm um aspecto muito mais eleitoral, né, do que uma revelação de um plano geopolítico, até porque são aquelas frases no futuro do pretérito, né? Eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Eu acho isso muito, muito vazio de concretude. Você acha que foi só uma bravata, então? Só fala, o vento? Certamente, certamente. Mas é uma fala que inflama, porque ela vai dialogar com bases que são ultranacionalistas, né, com americanos que ainda têm na figura do governo federal uma espécie de xerife do mundo, né, que dá pitaco, isso uma política americana mais da primeira metade do século XX. Então, esse é o resgate retórico que o Trump faz desses valores e certamente ele encontra eco. A gente pode fazer a crítica que for, mas ele é um hábil comunicador, né, com um discurso um pouco mais radicalizado, e eu acho que essa é a linha, não a revelação de um conceito mais amplo de geopolítica, até porque hoje em dia a gente sabe que o caminho tem sido justamente flexibilizar, o caminho adotado pelos Estados Unidos é de flexibilização e não de restrição. Um pouco mais... O discurso dele um pouco mais inflamado foi uma generosidade sua, né? Vamos lá, Zé. Eu discordo do Caio, porque eu acho que tem uma correspondência intrínseca com duas realidades. Primeiro, a realidade dos Estados Unidos da América, que sempre ataca ditaduras que não lhe convêm e poupa, incentiva e apoia as ditaduras que lhe convêm. Ou seja, eu não posso dizer que é um país que tenha historicamente orientado sua ação na defesa da democracia. Segundo, tem correspondência da realidade porque Trump é assim. Ele expressa o discurso da extrema-direita. Na verdade, se nós fizermos uma correspondência entre Trump e seu partner brasileiro, Jair Bolsonaro, nós vamos verificar uma grande correspondência. Por exemplo, Bolsonaro, dia, noite e tarde, ataca a Venezuela. No entanto, não ataca a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, inclusive, o presenteou, lhe deu joias valorosas de milhões. E a Arábia Saudita é uma autocracia, ninguém discorda disso. Vejam, por exemplo, eu trouxe aqui uma expressão utilizada de um analista que fala da Arábia Saudita, o de Salman bin, que é o rei da Arábia, um autocrata. Diz, ele mata crianças em bombardeios no Iêmen, apoia jihadistas na Síria, impõe apartheid contra mulheres e homossexuais, proíbe igrejas e sinagogas, mantém a mãe em cativeiro e adora entorpecentes. Ou seja, este é o ditador, o autocrata, amigo de Jair Bolsonaro, que lhe presenteia. No entanto, ele ataca Nicolás Maduro na Venezuela. Por que se faz isso? Por uma defesa da democracia? Não. Se faz isso por estratégia geopolítica. Bolsonaro é um subserviente aos Estados Unidos da América, sempre foi. E apoia o tempo inteiro os interesses e ações dos Estados Unidos. Tinha um alinhamento com Trump. Então, o que se faz com a Venezuela? Vamos asfixiar para cair. É a tática que os impérios sempre tomaram no mundo. Não foi assim que Napoleão queria fazer com a Inglaterra, com o bloqueio intercontinental? Pois bem, hoje as formas de bloqueio são outras. E é o que os Estados Unidos desejam fazer com Cuba, com a Venezuela, porque não são países amigos. O que nós temos que fazer com esses países para que eles restaurem a sua institucionalidade democrática? Deixá-los em paz? Manter relações diplomáticas? Manter afirmações em relação ao apoio à democracia, o que não significa estrangulamento de quem governa, nem ataques que acabam atingindo a saúde e a economia de um povo. Muito bem. Caio, outro dia já fiz essa provocação aqui a você, vou repeti-la então. Existe a história de as minhas ditaduras e as suas ditaduras? Não, eu acho que o Zé traçou um falso paralelo aqui, citando Arábia Saudita e Venezuela. Existe uma diferença fundamental entre os dois regimes, que é a seguinte, Zé. A Arábia Saudita nunca foi uma democracia e a Venezuela já foi. Houve um enorme retrocesso do ponto de vista civilizacional na Venezuela, né? E eu acho muito... como que eu posso qualificar isso? Bom, enfim, eu acho deletério para o debate público a gente criticar
de maneira enviesada a postura dos Estados Unidos em relação à democracia. Os Estados Unidos da América foram fundamentais para a manutenção da democracia no mundo. Foram os Estados Unidos da América que venceram o fascismo na Europa, que venceram o nazismo na Europa, que derrotaram, de certa forma, né, saindo vitoriosos da Guerra Fria, o comunismo, né, um regime responsável aí pela morte de dezenas de milhões de pessoas, que assegura, por exemplo, a segurança da Coreia do Sul, que auxilia o Japão, que preserva ainda, né, então, países democráticos na Ásia. Então, colocar os Estados Unidos simplesmente como interesse econômico, voltado simplesmente ao interesse econômico, eu acho uma visão pobre, né, do que aconteceu. E o interesse no petróleo venezuelano, olha, se a gente for analisar quem realmente acabou com a produção petrolífera na Venezuela, foi o próprio Estado venezuelano sob comando de ditadores. Uma matéria da Veja de 2020, da liderança ao colapso, como a indústria petroleira da Venezuela ruiu. E a matéria descreve aqui, né, toda a corrupção na PDVSA, a ponto de a gente sair aí de uma realidade de 3 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia, isso em 1998, ele cai para 2 milhões e 400 mil barris por dia em 2008, ainda não havia sanções, e agora a gente está numa produção, alguma coisa entre 1,2, 1,4 milhões, na verdade são dados de outubro de 2018, então é a maior baixa de produção de petróleo e isso só vem caindo. Isso é fruto do quê? Essencialmente de má gestão e de corrupção. Então, quem roubou o petróleo da Venezuela foi a ditadura venezuelana, com a sua corrupção para a elite governamental, para o estamento que controla a Venezuela e que oprime a sua população, a ponto de você ter um país com 28 milhões de habitantes, onde 5 milhões e 400 mil são imigrantes ou refugiados políticos. Muito bem, eu vou dar mais um tempinho aqui para o Zé para uma nova réplica, depois a gente segue para outra pergunta. Vai, Zé. Eu vejo um problema argumentativo da natureza lógica, Caio, naquilo que você desenvolve. Você estabelece uma diferença entre quem é ditadura e sempre foi e quem não foi e hoje é. Qual a diferença se os dois hoje são ditaduras? Eu não tenho que combater os dois igualmente? Ou eu tenho que me conformar com as situações autocráticas da Arábia e receber presentes do rei e do príncipe de 5 milhões de reais, porque esses são amigos? Não. O que sempre orientou a política dos Estados Unidos da América, Caio, e a história nos mostra isso, foi não a defesa da democracia, mas defender a democracia onde lhe interessa para derrubar governos e apoiar ditaduras quando lhe interessava. Ou será que as ditaduras da América do Sul, na década de 70, não foram impulsionadas pelos Estados Unidos? Hoje os documentos são públicos, Caio. Não dá para dizer que não é. Será que a ditadura de Pinochet não foi apoiada pelos Estados Unidos? Inclusive com os Chicago Boys elogiando aquilo que acontecia no governo Pinochet? A do Brasil, a do Uruguai, a da Argentina, a do Paraguai de Stroessner não foram apoiadas pelos Estados Unidos? Foram. E por que foram? Porque tinham receio que esses governos se alinhassem a Cuba. Só por isso. Ou seja, é uma questão de geopolítica e não de defesa da democracia, o ataque que se faz à Venezuela. E isto me parece muito perverso, porque eu atrato autocracias de situações diferentes dentro da minha visão política de mundo. Veja, eu não estou dizendo que os Estados Unidos não ataque situações para defender a democracia. Quando lhe interessa, faz. Quando lhe interessa, apoia e fornece armas para 82% dos países que são ditatoriais hoje, segundo uma entidade que tem sede em Washington. Ou seja, nós não podemos ser ingênuos, temos que entender essas coisas. E nós não podemos reproduzir esse discurso, alinhados com as diretrizes geopolíticas dos Estados Unidos, atacando as ditaduras que eles atacam e simplesmente recebendo presentes e concordando com os presentes das ditaduras que eles não atacam. Ou seja, não me parece que esta é a visão correta. A melhor forma de defender a democracia é não asfixiando um país, é mantendo relações de respeito, de diálogo, inclusive tentando permitir que os países saiam de uma situação defensiva. Acho que este é o caminho. Eu defendo a autodeterminação dos povos não como uma conivência, mas como uma afirmação de uma política de respeito para que eu pare de ter sanções externas, pare de ter opositores financiados por forças externas para derrubar governos que aí então se defendem com posturas que eu pessoalmente não concordo. Mas é esta dinâmica que tem que ser interrompida e não simplesmente o aplaudir
de países que pensam na sua geopolítica e fazem o pretexto dos valores para isso. Aliás, é uma coisa muito parecida com corrupção. Corrupção do inimigo eu ataco, a do amigo eu finjo que não vejo. Ditadura do inimigo eu ataco, ditadura do amigo, eu recebo presentes.